Nós sabemos, amados, a parte do Senhor Jesus, que estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo de muitas guerras espirituais, guerras ideológicas, guerras políticas, guerras entre países, mas a palavra guerra, ela é notória em todo o planeta. E estamos vivendo um tempo de incertezas. Não sabemos mais em quem confiar, a não ser no próprio Deus. E é claro, naqueles que estão em sua presença. Agora, certa ocasião, Isaías disse no capítulo 24, versículo 5 de seu livro, que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. E nós sabemos que a contaminação, ela só existe porque existe transgressão das leis de Deus. O desinteresse em se aproximarem de Deus também é um fato que ninguém pode dizer que não é verdade. O desinteresse pela palavra de Deus, o desinteresse pelos caminhos do Senhor. Certa ocasião, o Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O problema todo é a palavra eternidade, que ninguém, quer dizer, a grande maioria, não tem interesse nessa palavra. Em João capítulo 17, versículo 3 está escrito, versículo 3 está escrito: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se nós formos analisar, as pessoas estão muito imediatistas, elas pensam somente no passado e no presente, mas não pensam no futuro. Observamos que existem pessoas que vivem 20 anos e vão a óbito, outros vivem 40, outros vivem 50, outros vivem 70, outros vão até mais de 100, mas a grande maioria não chegam nem a 90. E por quê? Porque usam drogas, um grande número, usam o tabagismo, usam o alcoolismo e não se importam em se alimentarem com qualidade. E aí, para piorar tudo isso, ainda vivem na prática de vários pecados. Observe que hoje, como sempre, a humanidade está repleta de adultérios, de poligamias, pedofilias, zoofilias, está repleta das pessoas que nasceram homens, mas não aceitam o sexo masculino e querem viver como se fossem femininas, mas não são homens. E o mesmo acontece com o sexo oposto. E a Bíblia fala sobre isso em Levítico 18, versículo 22 e Romanos capítulo 1. E nós não podemos deixar de levar em consideração que, em certa ocasião, o Senhor Jesus foi feita uma declaração sobre ele por João Batista, quando ele estava no batismo das águas, em João capítulo 1, versículo 29. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como ele pode tirar? Olha, ele estabeleceu o meio para que o pecado seja tirado. E o meio é simples assim. Atos 3,19 fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Se uma pessoa quiser que seu pecado seja perdoado sem haver arrependimento e confissão de pecados, infelizmente isso não será possível. 1 de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque todo pecado é injustiça contra Deus. O que nós precisamos fazer é viver uma vida na presença do Senhor. Existem momentos em que o homem ele é tentado a ir tomar direções que são contrárias, são caminhos contrários à vontade de Deus. Provérbios 16, versículo 25. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Por isso, o Senhor Jesus é o caminho da verdade, é o caminho da vitória, é o caminho do céu, é o caminho do perdão, desde que haja o prévio arrependimento dos pecados. Então, o problema da humanidade é pecado. Por isso, em Romanos 6, 23 está escrito: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, o que acontece? Muitas pessoas não querem essa empreitada de resistir ao pecado. Por quê?
porque eles acham que não vão conseguir. Mas isso é uma grande mentira que é inventada pelo diabo. Todos nós podemos vencer o pecado, não importa quem você seja, você pode vencer o pecado. Por quê? Porque se você entregar sua vida para o Senhor Jesus, não existe nenhum pecado que vai dominar você. Tem alguma palavra na Bíblia sobre isso? Sim, Romanos 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E a Bíblia ainda fala em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando o Senhor Jesus veio aqui em carne, foi para mostrar ao mundo que na carne se pode vencer o diabo, se pode vencer o mundo e se pode vencer a própria carne, o próprio ego. Por isso que em 2 Coríntios 5,17 está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se nós estamos em Cristo, nós temos a autoridade de Cristo, o poder de Cristo, a graça de Cristo, a orientação de Cristo, a santidade de Cristo. Como assim? Como assim? Olha, veja o que Paulo fala em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores como eu de Cristo. Se Paulo ele imitava Cristo pelo poder e pela graça do Senhor, nós também podemos imitar a Cristo, porque Paulo deixou uma palavra estimulante para que todos nós imitemos a Cristo. As influências do mundo são muito fortes. Elas são mais fortes na medida em que o homem estiver afastado de Deus. Mas ela torna-se fraca e praticamente nula na medida em que o homem se enche da presença do Santo Espírito de Deus. Por isso é necessário passar pelo processo do novo nascimento. Quando Nicodemos foi conversar com o Senhor Jesus, isso está registrado lá no capítulo 3 do 4º Evangelho, o Evangelho de João. Então ele falou, aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. O novo nascimento, pense numa mulher grávida que está com a criança no seu ventre e, vamos supor, no 9º mês, aquela criança nasce, parto normal. Quando o cordão umbilical é cortado, aquela criança vai passar a respirar pelo nariz. Sim, ela vai passar a respirar pelo nariz, porque lá dentro do ventre da sua mãe, antes de ela nascer, ela não respirava pelo nariz. Então, o que significa isso? Significa que tudo é novo, tudo é novo. Primeiro, que ela não sai daquele lugar. É como se fosse uma prisão orgânica. E quando ela sai dali, a criança vai começar a ouvir vozes, a respirar pelo nariz. Ela vai começar a ver a própria mãe, sentir o carinho da mãe. Então, quando nós nascemos de novo, nós vamos viver uma vida nova. Então, nascer da água e do Espírito é pela palavra e pelo poder e sabedoria do Espírito Santo. Porque em João capítulo 16, versículo 8, está escrito que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E a Bíblia fala em Romanos 8,14 que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós não podemos ser guiados pela nossa própria cabeça. Por isso, a palavra de Deus foi deixada como manual de instrução para vivermos uma vida com Deus. Por isso que em Salmo 119, versículo 105, a palavra de Deus é falado sobre ela, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é se esconder? É só memorizar? Não. Esconder é praticar. Tiago 1,22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Nós vivemos uma vida de lutas constantes. Todos os dias é um desafio novo para nós enfrentarmos tentações novas, desafiando a nossa fé. E nós precisamos estar em Cristo. Por isso, é necessário que oremos o tempo todo. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, você for ver lá o versículo 15, 16, 17, 18, 19, até o 22, um desses versículos fala, não extingais o Espírito Santo. Mas o versículo 23 fala, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. O que significa isso? Significa viver sem pecar. Mas é possível? Sim,
Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E por que a gente pode viver sem pecar? Porque Paulo escreveu sobre isso em 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Está de pé, está em comunhão. Está de pé, está em obediência a Deus. Está de pé, está sendo guiado pelo Espírito Santo. Está de pé, está sendo dominado por Deus. Está de pé, está com a graça de Deus operando na sua vida. Então, se você está com a graça de Deus operando na sua vida, você está de pé. Se você não está mais praticando as coisas antigas do tempo que você não era de Cristo, você está de pé. Então, é necessário que entendamos essas coisas. Muitas pessoas hoje em dia, nem tampouco, estou falando de crentes, não têm nem certeza de sua salvação. Veja bem, Romanos capítulo 8, versículo 1 nos diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós vivemos uma vida onde os nossos fundamentos que nos dão convicções de salvação e de vida com Deus, esses fundamentos estão na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, como eu já disse. E a palavra do Senhor devem ser examinadas, conforme o próprio Senhor Jesus falou em João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examine as Escrituras, mas não como um curioso, como quem vai ler uma revista qualquer. Examine as Escrituras como sendo alimento para o teu espírito, para a tua alma e para o teu corpo. Examine as Escrituras sabendo que as Escrituras elas vão iluminar o teu entendimento. A palavra do Senhor fala em Lucas capítulo 24, versículo 45, quando o Senhor Jesus estava no 40º dia após ressuscitado, está escrito assim: e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Sem o Senhor abrir o nosso entendimento, não iremos entender as Escrituras. Então é necessário que tenhamos a nossa comunhão diária, ou por que não dizer diuturna, com o Senhor. E em todo tempo tenhamos a percepção das coisas, a sensibilidade espiritual. Há momentos que o Espírito Santo vai se mover na nossa vida, vai falar algo ao nosso coração. E veja bem, como pode uma pessoa ter um pai com quem não conversa? São crentes que não gostam de orar. Como pode uma pessoa ter um pai com quem não fica próximo dele? Quando nós éramos crianças, o nosso pai conversava conosco e nós conversávamos com o nosso pai. Observe, quantos filhos e filhas às vezes se machucam, choram e o pai corre para socorrer, para passar um remédio. O nosso Pai Celestial, ele é infinitamente melhor do que qualquer pai humano. Sabe por quê? Porque ele é perfeito. E outra coisa, ele é todo-poderoso. Se eu não confiar em Deus, como diz as Escrituras, eu pergunto, como eu posso viver com quem eu não confio? Como eu posso ter comunhão em quem não confio? Confiar não é somente uma questão, sim, eu acredito, eu creio, mas confiar não é naquelas horas que você está com o bolso cheio de dinheiro, que você está empregado, está tudo bem, já pagou suas dívidas, está com saúde. Não. Nessas horas é muito fácil confiar em Deus, não é? Confiar em Deus é quando as portas se fecham. Confiar em Deus é quando você está enfermo, com dores, e você não vê a saída, nem os remédios fazem mais efeito. Confiar em Deus é quando você está no leito de um hospital e não recebe visitas. Confiar em Deus é quando você é rejeitado por alguém ou por um grupo de pessoas. Confiar em Deus é quando você é perseguido, boicotado. É quando você é pisado e humilhado. Confiar em Deus é quando você é injustiçado. E você só vê uma saída: confiar em Deus. Por quê? Porque Ele tem poder de fazer justiça na vida daqueles que estão na sua presença. Por isso que a palavra de Deus é muito clara em Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8, quando afirma que tudo que o homem semear, isto ceifará. Se você e eu plantamos tomate, não vamos colher jaca, vamos colher tomate. Então nós temos que saber que se eu e você plantarmos injustiças,
exatamente isso que nós vamos escolher. Então, vamos viver sendo guiados pelo Espírito de Deus, para que Deus possa ter, de fato, controle sobre as nossas vidas. Nossas vidas não podem ser mais nossas, porque nós, quando entregamos para o Senhor, o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo não pertencem mais a nós. Quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, você se torna mordomo da sua vida e não mais o dono, entende? E qual é a diferença entre ser dono e ser mordomo? Mordomo é um administrador daquilo que não lhe pertence. O seu corpo, tá? O seu espírito com a sua alma não pertencem mais a você em caso de conversão genuína e bíblica. Olha o que eu disse. Em caso de conversão genuína e bíblica. Mas o que temos visto hoje são muitos crentes que optam pela autocracia. Eles se governam e, quando lhe convém, citam a palavra de Deus, mas não vivem segundo a palavra. É por isso que nós estamos vendo igrejas pentecostais onde poucos crentes são batizados no Espírito Santo. Estamos vendo igrejas pentecostais onde milagres não mais acontecem, embora falem de milagres, mas não estamos vendo mais paralíticos andar, surdos ouvirem e mudos falarem, ou cegos enxergarem. O que está acontecendo? O que está acontecendo é simples. Na medida em que os crentes são secularizados, passam a se deixar dominar pelas coisas do mundo, o Espírito Santo fica triste e não opera milagres. Então é necessário que voltemos ao tempo em que Deus dominava o crente por inteiro. E houve esse tempo? Com certeza. A igreja evangélica pentecostal, há cerca de 40 anos atrás, não tem muito a ver com a igreja de 2025. Não tem. E isso é uma tristeza. Eu cheguei a frequentar a igreja, a Assembleia de Deus, há 40 anos atrás, onde eu via crianças falando língua estranha e profetizando. Adolescentes profetizando no Espírito, não é como esses atuais, que dizem profetizo, quando Deus não tem nada a ver com aquilo. Mas era profecia de fato. As coisas que estavam ocultas vinham à tona. E os milagres aconteciam ao vivo e a cores. Então, isso não está acontecendo mais. São fatos isolados e dificilmente acontece. Eu sou de um tempo em que as pessoas apertavam a minha mão, começavam a falar língua estranha, e de repente Deus falava comigo coisas que só eu sabia. E do mesmo modo, Deus me usava para as pessoas. E graças a Deus, eu me conservo nesse nível espiritual até os dias de hoje. Só que, infelizmente, muitas das vezes eu vou em algum lugar e falo com Deus algumas coisas, Deus fala comigo e eu já sei, mas não há ninguém falando nada. Por quê? O que está acontecendo? Estiagem espiritual. As pessoas, em muitos casos, não são todos, é claro, não estão mais vigiando com a língua, falam coisas que Deus tem que tapar os ouvidos. Em muitos casos, compram e não pagam, são caloteiros. Em muitos casos, participam de coisas ilícitas. Em muitos casos, assistem coisas que jamais deveriam assistir na televisão ou nas redes sociais. Em muitos casos, jogam no bicho, compram um bilhete da loteria, raspadinha. Em muitos casos, vivem na fornicação, porque não são casados, mas vivem como se fossem casados. E ainda existem líderes que apoiam essas coisas. Ambos estão em pecado, tanto os que fazem como os que apoiam. Agora, por que não falam mais essas coisas? Mensagens que são pregadas nos púlpitos, que fala que Deus abre portas, que Deus cura, que Deus revela, que Deus faz, que Deus acontece. E é verdade, Deus faz tudo isso mesmo. Mas você vê a mensagem, você presta atenção, do início ao final. Em nenhum momento, a maioria desses pregadores não falam de conserto. Não falam. Vocês se recordam de 2 Crônicas ou 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 14? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
É claro que o povo de Israel estava precisando dessa palavra e não podem ser aplicados de forma genérica, mas específica. Para muitos crentes que vivem uma vida sem se converter, essa palavra é aplicável. E hoje, irmãos, não é diferente. Quando Deus se recusava a abençoar o povo de Israel, é porque eles viviam uma vida sem se arrepender de seus pecados. Hoje nós temos crentes que bebem escondido, bebem bebida alcoólica. Sim, bebem. Inclusive líderes. Nós temos crentes que vivem uma vida que Deus reprova, mas quando vão para a igreja é como se fossem santos. Mas por que eu estou falando isso? Porque está acontecendo. São essas as barreiras, são esses os anátemas que estão impedindo os milagres de Deus nas igrejas. Mas será que toda igreja é assim? Nem sempre. Tem igrejas que Deus não está fazendo milagre porque os crentes também estão se contaminando com outras coisas. São todos os crentes? Não, de forma alguma. Mas basta um anátema para que não se possa Deus derramar do seu Espírito na igreja. Então é necessário que tenhamos a responsabilidade de buscar a santificação de vida. É claro que não devemos ir para a igreja para ficar procurando defeito, é claro que não. Porém, quando nós estamos com a nossa parabólica espiritual ligada, a gente não procura, ele se apresenta para nós. Sim, as coisas erradas se apresentam para nós. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu sou o pastor Antônio Carlos, o meu e-mail é trabalhandoparosenhor@gmail.com. Por bondade, compartilhe essa mensagem, essa reflexão entre irmãos, irmãs, pastores, grupos, etc. E qualquer crítica, por favor, comente. Pode criticar. E não tem problema nenhum, porque eu não sou um ditador da palavra. Eu apenas sou um expositor da palavra. Ok? Deus me chamou para ser mensageiro e não para ser um ditador. E o ditador é aquele que não aceita a crítica. Eu aceito. Eu aceito porque até Deus é criticado. Quem sou eu para não ser criticado, não é verdade? Que Deus em Cristo abençoe a todos e que, se você puder compartilhar essa mensagem, fazer um comentário. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, porque isso vai ajudar muito o trabalho que eu faço. Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.